como o corpo transforma comida em energia. Agora você vai entender realmente o que acontece depois que você come. Fala pessoal, meu nome é Juan Veloso e bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Então, como prometido nos últimos vídeos, a partir de agora a gente vai começar a conversar sobre metabolismo. Então, entrando já aqui no assunto, tá? A gente entende que quando o alimento entra no seu corpo, eles não entram prontos. Eles precisam passar por processos. E esses processos, simplificando bem, tá? É o que a gente chama de metabolismo. Metabolismo é basicamente o conjunto de reações que transformam o alimento em energia e outras substâncias. Então pensa assim, você come, o corpo quebra esse alimento e quebra aqui em uma linguagem bem informal, tá? Para vocês entenderem mesmo. Ele transforma esses alimentos, esse resultado da quebra em algo novo e aí é gerado energia e outras substâncias. Então vamos lá, bem didaticamente, tá? Com bastante calminha aqui. Se tiver algum doutor no assunto, alguém muito bem estudado nesse assunto, eu te peço licença para poder simplificar um pouco essa conversa, tá? Então, o metabolismo, tá? Ele pode ser definido em dois tipos, bem basicamente, tá? A gente vai ter o anabolismo e o catabolismo. Eu vou explicar uma por uma aqui para você. O que seria, então, o anabolismo, tá? O anabolismo a gente pode entender como um processo em que a gente transforma moléculas simples em moléculas complexas. Então, é um processo de construção, é um processo de construção. Você transforma algo pequeno em algo grande. É como se você transformasse A mais B mais C em uma estrutura ABC. E nesse processo é utilizado ATP. Esse ponto aqui é muito importante, tá? Principalmente se você estuda para a prova. É uma das diferenças entre o anabolismo e o catabolismo. Dentre as diferenças, é uma diferença que é bastante cobrada em prova, tá? Nesse processo de anabolismo é utilizado o ATP, é queimado ATP para construir algo, tá bom? É como se fosse uma moeda de troca, beleza? E o processo de catabolismo, tá? É basicamente o inverso. Então é quando a gente tem uma molécula complexa, tá? Quando a gente tem uma molécula complexa e ela é transformada em uma molécula simples. E nesse processo, a respeito do ATP, tá? É gerado ATP. Então é gerado dessa molécula complexa uma molécula simples mais ATP. Então gera energia, tá? Esse processo gera energia. Você quebra uma molécula complexa, às vezes uma molécula importante, só que na questão da necessidade, o metabolismo quebra essa molécula complexa, gera uma molécula simples, mas gera energia. Um exemplo para você entender isso aqui fácil é quando a gente quebra proteína em energia, que não é o processo mais eficaz do nosso corpo. Lembrando das conversas anteriores, vou deixar o card aqui no topo do vídeo, tá? Do vídeo relacionado, mas o nosso corpo ele tem preferência em utilizar o carboidrato, tá? O glicídio como forma de energia, mas quando necessário ele quebra a proteína, quebra a gordura como forma de energia. E quando isso acontece com a proteína, por exemplo, né, a estrutura complexa que é quebrada, qual que é? A proteína, tá? E o que ela vira? Uma molécula simples, que qual que é quando a gente fala da proteína? Ela é ela é quebrada em aminoácidos, tá? Aminoácidos mais ATP. E aí é que é gerado o processo de energia através da quebra da proteína. Lembrando que a quebra na bioquímica, na química, a gente chama de lise, né? Sempre tem esse termo de lise. Temos a hidrólise como um exemplo, né? Os polissacarídeos são quebrados em monossacarídeos. Lembrando, sempre que a gente tem essa palavrinha sacarídeo, tá? Sacarídeo, a gente vai pensar em açúcar. Então, polissacarídeos, açúcares complexos, são quebrados em monossacarídeos, açúcares simples, no processo de catabolismo. Os lipídios são quebrados em ácidos graxos e as proteínas, como no exemplo, são quebradas em aminoácidos. Essa foi basicamente a explicação a respeito do processo de anabolismo e catabolismo. E se esse raciocínio sobre metabolismo está fazendo algum sentido para você, curte o vídeo, clique em gostei aqui embaixo, porque isso aí me mostra que vale a pena trazer material nesse nível aqui para o canal. Mas então aqui entra uma coisa importante. O seu corpo não usa todo esse material que ele é criado na hora. Parte dessa energia, desses nutrientes, podem ser usadas imediatamente, armazenadas como gordura ou guardadas como algum tipo de reserva. E é exatamente isso que define se você engorda, se você emagrece, se mantém o peso, quando a gente fala de nutrição, né, no caso. E no próximo vídeo você vai entender uma coisa que todos sentem, mas poucos entendem: a fome. Me diz aí nos comentários, você já tinha visto esse assunto acerca do metabolismo ser abordado dessa forma? Eu vou ficando por aqui. Obrigado por ter acompanhado o vídeo. Um forte abraço. Não se esqueça de se inscrever no canal para não perder a continuação e até o próximo vídeo.